Tem horas na nossa vida que nós temos que exercer algo que Deus colocou na nossa vida. É uma palavra que tem 2 letras apenas. Se chama fé. Fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas sim daquilo que se espera. E se você veio hoje aqui, é porque você espera algo de Deus. Irmãos, vire para a pessoa que está do lado e diga assim: você não vai sair da forma que você chegou. Você não vai sair da forma que você chegou. Deus tem algo especial para mim e para você. Talvez o seu dia foi um dia difícil, um dia de luta, um dia de dificuldade, como o meu dia foi. Mas havia um pastor que falava sempre assim: o fim é melhor que o começo. Quando estão entendendo, levante a sua mão e dê uma glória a Deus. Vai acostumando, que o negócio vai esquentar nessa noite. Maravilhoso eterno Deus, Deus de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Nós nos colocamos, Pai, na Tua presença, Senhor, nessa noite, para pregar a Tua palavra. Não para falar, Pai, aquilo que eu quero falar, mas assim aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja. Nos prepara, Senhor, para recebermos a Tua palavra. Nos prepara, Senhor, para o Teu Evangelho penetrar, Senhor, dentro do nosso coração. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado nessa noite. Que o Teu nome seja louvado aqui, Pai, nessa noite. Que a nossa fé não esteja no hobby, não esteja no carro, não esteja em ambas as coisas, mas que a nossa fé esteja assídua no Cordeiro de Deus, aquele que foi vertido ali naquela cruz do Calvário e derramou o seu sangue puro por nós. Senhor, nos abençoa nessa noite. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gálatas capítulo 3. Vamos falar um pouquinho de fé. Glórias ao Senhor. Gálatas capítulo 3, o verso 5 em diante. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Amém. Aquele que vos dá o Espírito, que realiza milagres entre vós, será que é o que faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei então que os da fé que são filhos de Abraão, e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti será abençoado todas as nações. Deste modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu, pois todos que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Aleluia. Amados, todos nós somos justificados pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Todos nós um dia levantamos os nossos braços e aceitamos ao Senhor como nosso Salvador. O que eu quero te dizer, irmão, que nós somos da descendência de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Abraão teve uma promessa aqui escrita pelo próprio Deus, que ele ia ser conhecido, ele ia ser pai de nações. E essa palavra que Deus colocou no meu coração é que nós temos que ter hoje, na atual crise que nós estamos vivendo, fé. Fé em Deus. Nós não temos fé em outras coisas. Nós temos fé no nosso Senhor e Salvador Jesus. E o que me chamou a atenção é que, independentemente do que nós estamos vivendo ou daquilo que nós estamos passando, se o mar está revolto na sua vida, se as situações estão ao contrário ou adversas, se o seu barco está no meio da ventania, isso não importa, irmão. O que importa
é que nós temos um Deus que faz milagre para nós se nós acreditarmos em Deus. Porque se nós titubearmos, como foi falado ontem ali na casa do pastor Marcos, que o caminho é estreito, porta larga leva a nossa perdição. Irmão, tem hora que o nosso caminhar com Deus fica estreito. Parece que a nossa fé vai esmorecer. Parece que nós estamos nadando e não estamos saindo do lugar. Parece que a nossa vida não está progredindo e parece que as situações têm sido das maiores adversas na nossa vida. Mas Abraão passou o que ele tinha que passar, as suas dificuldades, as suas dores, largou tudo que ele tinha que largar, foi para a terra prometida, mas não negou a fé em Jesus Cristo. Amém. Muitas das vezes nós passamos sim por situações difíceis, muitas das vezes nós paramos até na nossa caminhada, esmorecemos na nossa fé, porque a situação esteja tão revolta. Mas a palavra de Deus diz que a nossa fé foi do tamanho de um grão de mostarda. O monte vai, nós vamos falar para o monte e para lá e ele vai. Nós falamos para o monte e para cá e ele vai. Está lá em Mateus capítulo 17, versículo 20. Mas tem hora, irmão, que nós queremos sentar e estacionar. Paramos de acreditar piamente que Deus fala conosco. E Deus não revoga uma promessa que Ele tem na sua vida e na minha vida. Quando Deus promete algo para mim e para você, Ele cumpre. Amém, Senhor. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele promete, está prometido. Ele prometeu algo para você, nós temos que ter fé. Amém. E acreditar que muitas vezes, se nós estivermos na frente do mar e esse mar não abrir, e Ele mandar nós irmos até o mar, e que o mar vai se abrir, nós temos que acreditar que o mar vai se abrir. Amém. Mas muitas das vezes, irmão, pelas situações que nós passamos, e eu digo isso por mim também, situações que nós vivemos, tem hora que nós só paramos na frente do mar e esquecemos de exercer a nossa fé. Esquecemos de ver como Abraão fez, esquecemos de ver como Moisés fez, esquecemos de ver quando Davi foi levantado ali perante aquele gigante filisteu, como ele foi em nome do Senhor, a fé que aquele homem teve. Não vendo pela sua estatura, não vendo pela sua pequenez, não vendo pelas condições adversas, mas ele foi em nome do Senhor. E muitas das vezes nós temos que ter fé e acreditar que Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Talvez o seu lar esteja destruído, a sua casa esteja acabada, parece que está remando ao contrário. Ei, nesta noite Deus manda te dizer aqui que a situação pode mudar quando você acreditar no Deus que você serve. Glória a Deus. Mas irmão, você não sabe o que eu estou passando também, você não sabe o que eu estou passando. Lucas 1:37. Para Deus nada é impossível. Aleluia. Não importa a sua situação, importa que o seu Deus continua fazendo um milagre na minha vida e na sua vida. Por que você saiu de Monte Sião para estar aqui? Você saiu para ouvir a palavra de Deus. Por que você saiu do seu lar nessa noite e veio aqui dentro da igreja só para adorar o Senhor? Não. Você veio aqui porque você exerceu a sua fé. Você, como o Anderson falou semana passada, você não é daqui, você é do céu. Você é cidadão do céu. E cidadão do céu exerce a sua fé. E como é que está a sua fé aqui nessa noite? Será que se Deus mandar você ir até uma pessoa e falar com ela, você vai? Será que se Deus te mandar você sair daqui e eu para o filho, orar por uma pessoa enferma, você sai? Lembra de Marta e Maria que ficaram desesperadas, esperando Jesus chegar, e ele falou: calma. Calma que eu cheguei. Amém, Jesus. Sabe como ele estava? Do jeito que você está olhando para mim, esperando eu te dizer alguma coisa. Sabe como ele estava? Do jeito que você está olhando para mim, esperando eu te dizer alguma coisa. Sabe como ele estava? Do jeito que você está olhando para mim, esperando eu te dizer alguma coisa. Sabe como ele estava? Do jeito que você está olhando para mim, esperando eu te dizer alguma coisa. Sabe como ele estava? Do jeito que você está olhando para mim, esperando eu te dizer alguma coisa.
Deus tem o tempo certo, a hora certa de fazer o seu milagre. Basta você acreditar em Deus. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Imagine, nas situações que nós vivemos, nós paramos de crer. Parar de acreditar e não vivemos pela fé. E a Bíblia nos fala que o justo viverá pela fé. Ei, imagine de onde te tirou Deus e hoje, aonde você está, se não fosse a fé que você tem em Deus. Imagine situações adversas que você passou na sua vida, muitas vezes até jogado, até humilhado, até açoitado, e se você não tivesse fé em acreditar que Deus poderia fazer algo para você. Imagine nessa noite, se aqueles homens cantavam dentro de uma prisão, Paulo e Silas, eles adoravam a Deus porque ele acreditava que Deus poderia fazer o impossível na sua vida. Agora imagine, irmão, quando se levantasse um rei ali, e Daniel parasse de orar, parasse e começasse a murmurar pela situação, ele não negou a quem tinha um chamado na vida dele, que era o próprio Deus. Ele não se dobrou pelas adversidades, pelos manjares que o rei poderia colocar para ele, mas ele sabia em quem ele tinha crido. Mesmo se ele fosse ali para a cova dos leões, Deus estaria com ele. Mesmo se ele fosse lançado como Mesaque, Sadraque e Abednego na fornalha de fogo, eles iam para lá, porque eles criam em Deus e sabia que o Deus de Abraão é o Deus do impossível. Amém. Irmão, cutuque o seu irmão e fale: irmão, nessa noite, tenha fé. Tenha fé, querido. Quando Deus fala com você de fé, irmão, é uma coisa tremenda. Quando Deus proclamou a vida de Abraão, que ele ia ser pai de nações, ele não poderia imaginar o que Deus ia fazer na vida dele. Quando Deus te chamou, quando Deus te resgatou do lamaçal do pecado, talvez você não ia entender a obra que Deus tinha na sua vida. Não porque nós somos bonitos, não. Porque Deus nos escolheu. E cada dia nós temos exercitado a nossa fé. A cada dia nós temos acreditado que existe um Deus que deu o seu Filho numa cruz do Calvário, e Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia por amor de mim e de você. E o preço foi alto, foi um preço de sangue. A porta, Tião, é estreita e vai sempre ser estreita, porque Deus não revoga a sua palavra. Quando Ele fala, está falado. Aleluia. Ei, preste atenção que Deus está falando com você aqui nessa noite. Amém. Quantas situações Deus pode mudar nessa noite? Amém. Quantas histórias Deus pode escrever nessa noite? O que você vem pedindo para Deus? Você tem sido ouvinte ou tem sido praticante? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua história? É muito fácil, irmão, nós adorarmos ao Senhor, glorificarmos ao Senhor, e quando nós lemos aquele versículo, irmão, Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Mas quando nós estamos passando pelo vale, quando nós estamos sendo açoitados, quando nós estamos sendo humilhados, é nessa hora que Deus quer ver a sua fidelidade com Ele. É nessa hora que Ele quer ver a sua reação. É nessa hora que Ele quer entender se você vai ou você vai parar no meio da caminhada. Reflita comigo, irmão, nessa noite.
Como o pastor um dia falou, ouvir um testemunho é muito bom, mas passar por ele que é difícil. Quando a situação está maravilha, irmão, é tão fácil nós adorarmos. É tão fácil nós colocarmos a nossa fé e falar, não, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história, Deus tem algo com você. Nossa, se torna tão fácil. Mas e quando a situação está totalmente adversa, a sua casa está desmoronando, o seu lar está acabando, o diabo está tentando destruir tudo que você planejou? Aleluia, Deus. Aí é nessa hora, irmão, que Deus quer ver a sua fidelidade com Ele. Aí é nessa hora que Deus quer mostrar para você que Ele continua sendo Deus de impossível. Glória a Deus. É fácil, irmão. Quando está aqui em cima, põe uma roupa bonita, pega o violão, vai para a bateria, é bonito tocar, mas pagar o preço que é difícil. Ei, ter fé, irmão, é pagar preço. Ter fé é ter atitude. Ter fé é entender que você está olhando agora, Deus está olhando lá na frente, aquilo que Ele está fazendo por você. Talvez você não esteja entendendo aquilo que Deus está falando hoje com você, mas amanhã você vai entender e glorificar o nome do Senhor por essa situação que você está passando. Glória a Deus. Se eu olhar para a minha situação, eu vou me desesperar. Se eu olhar para aquilo que eu estou passando, meu irmão, eu vou largar a mão de tudo e vou correr, eu vou fazer que nem Eliseu, eu vou para a caverna lá me esconder. E quantos crentes têm se escondido? Porque não tem atitude de falar, eu vou ter fé. Se Ele mandar ir para o mar vai ter que se abrir. Se eu ouvir a voz dEle, ali eu vou escutar e vou fazer. Amém. Sabe por que tem muitos crentes que estão na prova? Sabe por quê? Por causa de desobediência. Porque não entendeu aquilo que Deus está falando com ele. Porque não tem fé em acreditar. Quer ver crente vir para a igreja quando ele está passando por porão? Preste atenção nisso. Quer ver crente adorar a Deus? É quando ele está no vale. Quando ele está na bonança, irmão, aí fica mais difícil adorar. Mas eu te convido nessa noite a ter um ato de fé nessa noite. Eu te convido nessa noite a adorar a Deus. Eu te convido nessa noite, irmão, a entrar no Santo dos Santos. Eu te convido nessa noite a entender que Deus pode fazer aquilo que você não pode fazer. Sabe, quando eu cheguei ali perto daquele médico, ele olhou para mim e falou assim, olha, eu vou fazer você ficar magro. Eu falei, você não, o meu Deus vai fazer eu ir. Talvez você tenha vivido algo superficial com Deus. Talvez o vale que você está passando, como diz lá em Ezequiel 37, é a hora de você profetizar. Não é a hora de outras pessoas profetizar, é a hora de você exercer a sua fé perante Deus. É a hora que Deus quer ouvir você falar com Ele. É a sua hora com Deus. É a sua hora com Deus. É a sua hora, você e Deus só. Tem situações que nós passamos, que não adianta o pastor orar, não adianta o diácono orar, não adianta o presbítero, o evangelista, o bispo, o apóstolo, seja quem for. Tem situações, filho, que é só você e Deus. Tem situações que Ele vai te levar ao extremo, e Ele quer ver se você vai questionar ou vai adorar. Ele quer ver a sua atitude. Fé é ter atitude. Fé é acreditar no impossível. Fé é quando a situação está dizendo não, o teu Deus diz sim. Amém. Isso é acreditar em Deus. Acreditar que a sua palavra não é revogada. A sua promessa, Ele é fiel para cumprir.
interessante é que se você me mostrar dentro da Bíblia Sagrada algum servo de Deus que Deus deixou na mão, eu rasgo a minha Bíblia. Se você me mostrar aonde o nosso Deus entrou e perdeu uma guerra, eu paro de pregar a sua palavra. Talvez o mar esteja até revolto, as situações ao contrário, mas quando ele chega, o vento, o mar lhe obedece. Porque ele pode, ele é, e ele sempre vai ser o autor e o consumador da nossa fé. Amém. Fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. E se nós estamos esperando em Deus, não no homem. É por isso que eu vou voltar a retornar e dizer: se a sua situação está ao contrário, Ele está chamando a sua atenção. Eu não sei o que pessoas aqui estão passando. Eu não sei como é que está a sua situação. Mas se você der um passo adiante, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Amém. Glória a Deus. Tem situações na nossa vida que é só Deus que pode resolver. Só Ele sonda e conhece o nosso coração. Só Ele sabe as suas dificuldades, as suas dores. Só Ele sabe como você chegou aqui nessa noite. Ele te conhece. Ele te conhece. Ele sabe. Porque a Bíblia diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Glória a Deus. Porque Ele nos chama de bem-aventurados. Você acha que o seu Deus e o meu Deus quer te ver na situação que você está? Não. Mas Ele precisa de algo de você nessa noite. Irmão, como assim? Ele precisa que você acredite. Amém. Acredite. Ontem nós saímos da casa do pastor Marcos e no corredor eu falei: pastor, eu preciso vender algo, eu preciso comprar um carrinho. E ele olhou para mim e falou: Renato, Deus vai te dar. E quando eu cheguei em casa, meu tio falou assim: o que você quer? Eu falei: coloquei isso, isso, aquilo. Ele falou: eu vou te dar o carrinho. Aleluia. Glória a Deus. Fé em Deus e acreditar que Deus pode fazer um milagre na sua vida, não eu. Verdade. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Verdade. Deus pode fazer o que você não pode fazer. Em determinado momento, um pastor chegou para mim e falou assim: Renato, o que é possível para você não é impossível para Deus, e Ele não vai fazer na sua vida. Eu comecei a martelar aquilo dentro de mim: o que é possível para mim que Deus não pode fazer? Possível dobrar o meu joelho, possível buscar a palavra de Deus, possível orar, falar com Deus, possível acreditar no milagre e ter certeza que o meu Deus faz milagre, mas impossível eu fazer um milagre, mas possível Ele fazer um milagre na sua vida e na minha vida. Possível você pagar a faculdade, mas impossível para o seu Deus não tem. Impossível você ter uma moto, mas para o teu Deus não é impossível. Impossível você crer e sonhar que o seu casamento vai ser desse jeito, dessa forma, como você quer. Aí as pessoas olham para você e falam: isso é impossível para você. Mas é possível para o teu Deus. Impossível você ter uma casa, você desenhar e arquitetar dentro do seu coração como é que você quer ela. E as pessoas olham para você e falam: você não tem capacidade
capacidade para chegar, mas o teu Deus fala para você, você tem capacidade de chegar, porque Ele é o Deus do impossível. Glória a Deus. Impossível eu ter um filho agora, mas com meu Deus não é impossível. Possível antes Ele tirar você lá da lamação do pecado, te colocar aqui como pregador do Evangelho. Impossível para os outros, mas para Ele nada é impossível. Impossível você olhar para mim e eu olhar para você, e eu posso até entender que um dia você não vai chegar onde eu vou chegar, mas eu também não vou chegar onde você vai chegar, porque Deus vai te colocar em lugares altos, grandes. Glória a Deus. Qual é o impossível que você quer que Deus trabalhe nessa noite? Mas tenha fé e acredite. Amém. Amém, Jesus. Um dia eu peguei minha mãe morta nos braços, e eu orei para Deus, eu soprei um fôlego de vida na boca dela. Eu falei, Deus, o Senhor tem algo na vida da minha mãe. E quando eu falei, Deus, Ele ressuscitou a minha mãe. Glória a Deus. Creia você ou não, aí é um problema seu. Mas quem estava lá viu o que Deus fez na vida da minha mãe. Aleluia. Glória a Deus. O Anderson está aqui reformado. Minha mãe chegou na Santa Casa com a pressão 5/1, com 22 batimentos cardíacos. Pergunta para ele se eu estou falando alguma coisa. E quando o médico falou assim, olha, pode ir embora, se eu ligar é o pior. Eu coloquei a mão nos 3 celulares e falei, vocês não vão tocar em nome de Jesus. Dobrei o meu joelho no meu quarto, no meu lar. E quando eu dobrei implantes, o meu Deus falou comigo, o próprio Deus, Douglas, falou comigo. Não é nada, aquieta o teu coração. E eu dormi do jeito que eu estava ali e acordei no outro dia. Minha mãe foi para o hospital, lá em Pouso Alegre. Tinha um médico que há 20 anos trabalhava naquele lugar, colocava marca-passo. Ele nunca colocou o marca-passo no sábado, pois ele teve que pôr, porque quando meu Deus manda, o mar se abre. Quando meu Deus manda, você tem que cumprir aquilo que Deus faz. E eu orei na sexta-feira, segunda-feira era aniversário dela, e eu falei, Deus, eu quero a minha mãe aqui, ó, segunda-feira, 2 horas da tarde, a minha mãe estava entrando para a honra e a glória do nome do meu Deus. Fé, firme fundamento daquilo que não se vê, mas sim daquilo que se espera. E é isso que eu estou pregando aqui nessa noite. É que o nosso pai da fé, Abraão, nos ensinou, a nós gentios, que nós temos que acreditar que Deus continua fazendo milagre no nosso meio. Aleluia. Fé. Fé, pastor Douglas. Fé quando você chegou e as pessoas falam, Ih, não vai durar nada, vai acabar logo. E hoje você é pastor, e muitos que falou nem estão aqui mais. Fé, moço, é sair de Monte Sião toda vez e vir para o culto aqui, sabe por quê? Porque Deus tem uma obra na sua vida. Basta você abrir o seu coração e acreditar que Deus vai fazer. Glória a Deus. Fé, meu querido. Fé em Deus. Talvez você não esteja vendo. Você está assim, ó, olhando para mim, esperando que eu vou te dar a resposta. A resposta já foi te dada nessa noite. Oh, Deus. Será que se o pastor for na minha casa a situação vai mudar? Não vai. Porque Deus espera algo de você, né? Aponte o dedo para o seu irmão e diga, para você. Para você. Para você. Agora diga para você mesmo, para mim. Para mim. Aleluia. Fé, irmão. Eu gosto tanto, irmão, desse versículo, que para Deus nada é impossível. E pense, irmão, como nós colocamos limite para o nosso Deus. Se nós somos cidadãos do céu, irmão, se nós somos co-herdeiros de Cristo, co-herdeiros de Cristo, irmão, como é que nós limitamos as bênçãos e o milagre de Deus na nossa vida? Eu gosto quando Pedro sai e o mar está revolto.
E aí, irmão, Jesus chega e fala para ele, vem. E ele dá 2 passos. Quando dá o terceiro, ele afunda. Porque ele não olhou para Jesus. E aí Jesus fala, homem de pequena fé. Deus está falando em corações aqui nessa noite. Talvez você não vai pular, irmão. Talvez você não vai falar em língua estranha. Mas você vai ter que ouvir o que Deus está falando com você nessa noite. Amém. Tem hora que não adianta você querer forçar. Tem hora que Ele fala como Ele quer. Quando Ele quer. E Ele quer que nós entendamos nessa noite que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que você saiu da sua casa nessa noite? Para ouvir a palavra de Deus. Amém, Jesus. Irmão, se eu perguntar aqui, quer ver só? Quantos têm dificuldades nesses dias? Levanta a sua mão. Amém. Quantos estão passando por provas? Quantos estão passando por luta? Levanta a sua mão aí. Amém, Jesus. Mais de 98%. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quantos acreditam que nessa noite Deus pode mudar a sua vida? Isso é ter fé. Amém. Tião, se a porta é estreita, nós temos que continuar a caminhar pela porta estreita. Amém. Irmão, eu vou te dizer algo nessa noite. Não existe para Deus jeitinho brasileiro. Não tem atalho, não tem curva. Nós temos que passar e chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Amém. Mas quem que falou para você que nós não vamos ter dificuldade, não vamos ter dor, não vamos ter luta? Ele mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se você entendesse o que eu estou passando, você ia ver que não tem como ter bom ânimo. Se você olhasse a minha situação dentro do meu lar, dentro da minha casa, ou até uma própria enfermidade que eu estou passando, você ia ver que tem me assolado, tem me deixado abatido, tem me deixado cabisbaixo, tem me deixado triste. Tem de bom ânimo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Tem de bom ânimo nessa noite. Amém. O justo viverá pela fé. Interessante que quando nós não conhecemos, quando a gente chega perto de alguém, a primeira impressão é ter medo. E o medo te trava. Situações que nós passamos, nos travamos, porque nós temos medo. Mas nós temos que acreditar que nessas adversidades, Deus sempre vai nos dar o escape. Amém. Porque Ele é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Aleluia. Sabe quando você está angustiado, quando você está triste, quando você está em cabisbaixo? É Ele que é o teu socorro. Não é a minha esposa, o meu filho. Não é a sua esposa, o seu filho ou o seu esposo. O teu socorro é o Senhor. Aleluia. É Ele que te coloca debaixo das suas asas e te esconde. É Ele que muitas vezes prepara uma mesa perante os seus inimigos. É Ele que cuida de você. Aleluia. É Ele que faz aquilo que eu não posso fazer. Se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Sente seu lugar aqui na frente.
Você que está passando por uma situação adversa, difícil. Aleluia. Talvez você olhe e fale, meu Deus, não vai conseguir, não vou passar. Ah, essa situação é para a minha morte, é para o meu fim. Vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Vamos dar um pouco para louvar a Deus. Aleluia. Escute só uma coisa. Escute só uma coisa agora. Se você vier acreditando, Deus pode fazer um milagre na sua Amém. vida. Glória a Deus. Escute só. Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. É exatamente esse que eu queria. Me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar. Fecha os olhos. Me faz andar sobre as águas. Escute. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. pastor Marcos e o pastor Douglas para orar por você.
pastora Letícia, pastor André, vem. Levante sua mão para o céu. Pastor Douglas, levante sua mão para o céu. Pastor Marcos, pastor André. Nessa noite, Deus vai usar você de uma forma especial. Põe as mãos e abençoe o povo nessa noite em nome de Jesus. Nós vamos louvar a Deus quando os pastores vão orar.
Deus pode fazer essa noite. Aonde se torna impossível para mim e para você, se torna possível para o meu Deus. Escute só uma coisa. Quando eu cheguei na igreja, era a vida do meu padrasto que era para descer as águas primeiro. E eu desci as águas porque havia uma promessa na minha vida. Um dia uma pessoa de São Paulo falou para minha mãe que quando eu tivesse 25 anos de idade, eu ia ser firme no caminho do Senhor. Eu desci as águas quando eu completei 25 anos de idade. Por que eu estou dizendo isso? Que através da minha vida, eu e minha casa servimos ao Senhor. Ei, o que eu quero te dizer nessa noite, como Deus fez na vida do presbítero Fernando, da família do pastor Dono, Ele pode fazer na sua vida nessa noite. Ele pode entrar com salvação, com cura, com milagre, com algo que você não espera, porque Ele é o Deus do impossível. Se você exercitar a tua fé nessa noite, Abadassou, Kamanassuriaba, Labaiabassou. Escute o que Deus está falando com você nessa noite. Tem crentes aqui que Deus precisa, e Ele precisa tomar uma posição com Deus. Aí você vai ver o que Deus vai fazer dentro da sua casa. É dentro da sua casa, não é fora. Porque Deus trabalha dentro de casa. Ei, quando você quer receber uma visita dentro da sua casa, você não prepara o seu lar, você não passa o melhor desempenante, seja aquilo que você tem que arrumar na sua casa, não tem que estar de acordo com a visita. Ei, Deus coloca dentro do meu coração. Como é que você quer que Ele faça a mudança na sua vida? Se o lar está desorganizado, Deus vai organizar lares aqui nesse lugar. Ei, o vento está soprando. Sabe por quê? É para você acreditar que Deus ainda continua fazendo milagre. Sabe por que você está aqui? Porque Deus trouxe você aqui. Não foi ninguém que te trouxe, foi o próprio meio do Espírito Santo. Porque você não ia vir hoje na igreja, mas Deus queria falar com você essa palavra. Deus precisava te alertar daquilo que Ele vai fazer dentro da sua vida. E se muitas vezes for preciso passar pelo estreito, passar pelo ar, deixe passar, mas coloque na mão do Senhor, porque Ele sabe o que faz. Muitas vezes quando Deus acosta, nós não queremos entender aquilo que Deus está fazendo. Muitas vezes quando Deus pega para nos passar na prensa, não ia. Aí nós começamos, ai Senhor, por que eu estou passando isso? Ai Deus, por que isso? Sabe por quê? Porque Deus quer que você exercite a sua fé nessa noite e acredite que Ele pode fazer algo por você. Nós não somos capazes de fazer nada, se Deus não está na frente da nossa vida. Esses dias, quando eu fui para o filho, saindo do crisório, eu falei assim: Deus, que o Teu Espírito vá na frente, e como o Teu servo falou dentro da igreja, se for para mim, que deixe alguma pane no meu carro, e nós fomos e voltamos para a honra e a glória do nome do Senhor. Ei, tudo na sua vida que você está passando, nenhuma vírgula, nem ponto, nada, não foi porque Deus permitiu. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ele não deixa nada pela metade. Se você está entendendo essa noite, levanta sua mão e dê glória a Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos?
orar pelas nossas vidas. Feche seus olhos, gostaria de estar fazendo uma oração para encerrar. Pai, no nome de Jesus, eu peço a Ti nesse momento. O Senhor continua, Deus, falando aos nossos corações, nos sonhos, visões. Guarda, Senhor, cada família que sai por dentro, para fora dessa porta, Senhor. Guarda cada jovem, cada criança. Espírito Santo de Deus, possamos ter um resto de semana na Tua presença, Senhor. Que possamos ter um resto de semana guiado pelo Teu Espírito, Pai. Que a presença do Senhor seja real em nossas vidas. Nós somos, ó Pai, uma carta aberta, Senhor. E as pessoas têm olhado para nós, têm lido algo em nossas vidas, Senhor. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela vida do Renato, Senhor. Obrigado, meu Deus, que o Senhor nos ouviu nessa noite. E nós damos toda a honra e toda a glória ao Senhor, Pai. Espírito Santo, nos conduz nessa noite. Que cada um de nós tenhamos, ó Deus, o sono da Tua presença, Senhor. Que possamos deitar e logo pegar no sono como condições da vida. Que o Senhor nos faz repousar seguro. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a Tua igreja nessa noite. Que o Espírito Santo possa estar com cada um aqui, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, irmão.